1h da manhã, a gente acabou de acordar para subir a montanha. Tudo pronto, agora é só a gente colocar a roupa, colocar a mochila nas costas e sair. Let's go! Deixei minha câmera lá, por motivos de muito peso, e vamos de celular e GoPro, que é o mais responsável a se fazer. E vambora. Guys ready? Let's do it. Tem uma pontezinha de tronco. 3 milhas subida em 2 horas e algumas paradas para descansar 2 minutos. E agora a gente parou para comer uma banana numa pedra bem boa. A mochila tá bem pesada, tá bem difícil, mas a gente vai conseguir. As costas do Jimmy tá mais da Without my love for the ocean, I will be no one. A gente fez 4 milhas, ponto 2. Sol nascendo, o pessoal chegando aqui, a gente tá encontrando com eles toda hora. E a gente para, descansa e eles vêm. E o sol tá quase nascendo. Muito, muito, muito lindo. Quase 5h30 da manhã. Estamos aqui, descansando um pouquinho. You go straight through my heart. Primeiro animal de maior porte. Parece um castor. Tá ali comendo na boa. Roubou comida de alguém e tá ali comendo, safado. Mano, esse 99 zigue-zague aqui é brutal. Olha, Miriam, meu abdômen ali. É brutal. É muito foda. A gente tá... Nem sei de onde a gente veio. É brutal, tá ventando pra caramba. Já vimos, né? Mas já vimos tudo. Hi, princess. How you feeling? You're doing just fine, huh? Tem bastante córrego no caminho e a gente tem que quase cair. A gente tem que ir andando na água. Não vou te enganar não, é difícil, hein? É difícil pra caramba. Não recomendo pra ninguém vir sem treinar, né, Miriam? Treina bastante. Ó, tem um doido vindo correndo. Esse, falam que quando desce é bem mais fácil, que o ar vai ficando menos rarefeito e aí você vai se sentindo mais disposto. Agora a gente está fazendo o contrário. A gente está subindo e o ar está ficando cada vez mais rarefeito. Mas a gente está aguentando. Acabamos de passar uma água gelada ali no rosto e vamos. Tá fácil não. Acabamos de chegar numa parte aqui bem legal, se é assim que eu posso dizer.
quase lá. Falta pouco. A Miri tá com mais disposição do que eu. Bem mais. Diminuir que nem se fala, tô lá em cima já. Meu joelho tá sofrendo um pouquinho. Tá um pouco mais difícil de subir, mas... Tamo indo. You just fall in and out of love. Oh, you just fall. Paradinha pra comer. Vamos ver que é hora de chegar. A gente veio lá de baixo, E a gente vai até lá em cima. Se Deus quiser. Por enquanto, macarrão. We stay indoors while the others run the street. 8 horas de trilha. Estamos mortos com farofa. Pensando em largar uma bolsa escondida. Pensa em levar só água. Que agora, relativamente falta pouco. Não façam isso, se vocês gostam de vocês mesmo. A gente vai lá, ó. Fica lá. Nossa Senhora. Vai dar bom. Já subiu isso tudo. Descansando um pouquinho. Aqui, desse lado, olha que coisa mais linda. A máquina será dessa cor. A gente vai entrar agora. Então aqui tem mais 2 trilhas que dá pra fazer em outros lados, que é bem mais difícil. Aí a galera chega aqui, coloca todas as mochilas aqui, ó. Eles acampam, é muito pesado. Aí eles acampam aqui pra terminar sem mochila. E falta quanto agora? 1,9 milhas. Tá de boa? Agora sim, eu tenho minha bolsa. A gente deixou a mochila ali atrás. E agora faltam só 2 milhas. Vambora. Ó, tem um monte de gente que deixa a bolsa aqui, ó. Porque já tá perto e agora é só a subida. Um monte de gente deixa aqui. E agora a gente vai subir as últimas 2 milhas até o topo lá. Vambora. E aí, pessoal, falta quanto? Nossa, falta 3 passos, mas nem tem 3 passos que eu consigo dar, velho. Olha, vou te falar, não me arrependo de ter vindo, mas não tem dinheiro no mundo que você me pague pra voltar. Não. A gente tá aqui. Eu não me arrependo de ter vindo. É igual a Paulinha falou, é coisa pra fazer uma vez na vida. Mas não tem Uma dinheiro no vez mundo que na você me pague. vida. Não, não tem, velho. Eu vou chegar em casa, vou cagar em pé, não vou conseguir sentar pra cagar, velho. Olha do câmera. A gente... É ali, ó, não sei se dá pra ver na câmera. Tem uma casinha, logo depois da casinha tem uma placa. A gente tá aqui pela força da fé e do ódio. Nossa, tô Porque eu não... Nem pro meu pior inimigo. eu nas 2 pernas, meu nariz já sangrou já. Nossa. Meu corpo deixou lá embaixo, eu vim no força do ódio. É, Fede, não vem se você nunca fez hiking. Mesmo se você já tenha feito muitos hikes, faça o mais difícil que você puder para chegar aqui. And all of their thoughts about us were just a
happy? Chegamos! Topo do topo do topo. Foi na força do ódio. Achei que você ia colocar nosso nome. Foi na fé. E no ódio. Coloca nosso nome. Me. Aê! Só queria dizer que nem foi tão difícil. Não foi difícil, né? Foi difícil não. 11 horinhas subindo, 11 horas e meia quase. Agora é descer. Tem elevador? Tem helicóptero? Tem uma cordinha, tirolesa, qualquer coisa eu tô aceitando. Se me botar na queda da cachoeira eu tô indo. Vambora. Time to go home. Hora de ir embora. Those who arrived, all of their hopes were doomed, 'cause for us they're intruders, and all of their high thoughts about us were just illusions. They could not find a way to our E a partir desse momento virou um filme de terror que eu acredito que você que está assistindo não vai conseguir acreditar ou não vai conseguir chegar perto de imaginar o que a gente passou, mas a gente já contou essa história para muita gente, toda vez a gente lembra de alguma coisa nova. A partir desse momento começou a virar um filme de terror e eu não consegui mais gravar, então daqui pra frente vai ser a gente falando em algumas imagens que eu vou colocar para ilustrar o que eu tô falando, mas não deu para gravar e você vai entender o porquê já já. Logo nos primeiros minutos de descida, a gente sentiu que a neblina tinha ficado um pouco mais forte e começou a cair um gelo, começou a cair granizo. Nessa hora, eu só conseguia pensar que eu morri, tipo, que não tinha mais para onde fugir. Tinha várias placas dizendo que a partir de certa altitude, nós, seres humanos, somos os para-raios. A gente já sabia que tinha previsão de chuva e de tempestade de raio. Não tinha quase ninguém no topo da montanha, além da gente, na hora que a gente começou a descer. Então, quando começou a cair o granizo, eu só conseguia pensar que eu ia morrer e nada mais. Nessa hora eu falei pra Miriam, tava eu, a Miriam e mais uma senhora que tava no mesmo ritmo que a gente lá no começo. Se vocês lembram, no começo a gente gravou um grupo de 3 senhoras passando pela gente, elas estavam mais ou menos no mesmo ritmo que a gente. Então, a gente começou a acelerar muito, eu virei pra Miriam e falei, eu sei que você tá cansada, mas vambora, acelera que a gente tem que descer o mais rápido possível. Não deu 5 minutos de a gente descendo o mais rápido possível que a gente podia, caiu um raio muito perto da gente, muito perto da gente. Eu não sei nem explicar o quão perto. A gente sentiu o raio, a gente sentiu a vibração e a energia do raio. A senhora que estava do nosso lado estava usando aquelas varetas, os sticks, né, para apoiar na hora de subir e de descer. E ela ficou travada, eu pensei que ela tinha morrido na hora, porque ela ficou congelada na nossa frente. E quando ela falou alguma coisa, ela falou que o cérebro dela estava queimando e as mãos dela estavam queimando. Nessa hora eu assumi meu instinto de sobrevivência, comecei a gritar com ela. Eu falei, você quer morrer? Se você não quer morrer, solta isso agora, porque você pode se matar e matar a gente usando isso daí. E ela jogou fora na hora, ela falou, mas eu não vou conseguir descer sem isso, não sei o quê. Eu falei, se você descer com isso, você vai morrer. E a gente vai morrer porque a gente está perto de você. Então tinha muita chance de outro raio cair, porque a gente realizou que a gente estava dentro da nuvem de chuva nesse momento, porque até então, se você observar o vídeo, tinham nuvens, só que a gente não conseguia perceber que era nuvem de chuva, apesar da gente saber da previsão e de todo o resto, a gente não conseguiu perceber que era nuvem de chuva, porque as nuvens não estavam pesadas, não estavam com uma cor escura, parecia uma neblina de serra que a gente vê normalmente. Então a gente continuou descendo. Nessa hora, assim que o raio bateu, a gente sentiu e eu me vi grudado na pedra. Eu não sei se foi por conta da energia ou se foi por conta de um instinto meu de tentar me esconder embaixo da pedra. O coração da Miriam acelerou, ela não conseguia mais andar e a gente tirou forças de onde não tinha para continuar correndo. E logo depois o Jimmy e a Nick chegaram até a gente, eles estavam um pouco atrás, que como eles estavam com um passo um pouco maior do que o nosso, a gente saiu um pouco na frente do topo da montanha e eles quiseram ficar descansando mais um pouquinho. E na volta a gente saiu correndo
o mais rápido que podia, porque a gente também estava na beira de um desfiladeiro cheio de pedra e o tempo estava fechado e já estava caindo água e gelo ao mesmo tempo. Então foi uma mistura de desespero com responsabilidade de não morrer ali na hora. E a gente começou a descer o mais rápido que a gente podia. E quando a gente chegou para pegar a mochila da Miriam que a gente tinha deixado para trás, a mochila estava toda mexida. Algum animal achou a mochila, abriu ela, bagunçou toda a comida que estava dentro dela. Então ali automaticamente a gente já perdeu algumas lanternas que talvez a gente precisaria. A nossa conta de que a gente chegaria durante o dia ainda no acampamento, mas ali já tinha comida misturada com lanterna, misturada com bateria, com roupa. Então aquela mochila ali já era um risco pra gente também de algum animal vir atrás da gente, algum urso vir atrás da gente. Mas mesmo assim a gente pegou ela porque tinha nossa comida ali, tinha um pouco da nossa água ainda, e a gente começou a descer o mais rápido que a gente podia. E eu não comentei com vocês no vlog, mas lembra daquela bota de $25 do início do vídeo? Então, a pessoa que vendeu para a loja de equipamentos usados colou essa bota antes de vender e colou de um jeito tão perfeito que não dava para ver. E a loja revendeu para mim como se fosse usada, mas semi-nova, e eu comprei. E essa bota veio se desfazendo já na subida. E nessa hora que a gente começou a descer mais rápido, ela se desfez toda. Eu já perdi uma sola logo no início, logo depois começou a cair o granizo. Eu já perdi uma das solas da minha bota. Eu tentei amarrar ela com cadastro, eu tirei o cadastro do meu sapato e tentei já amarrar. E a gente começou a descer desesperadamente. E o caminho se transformou em córrego. A gente tinha uma trilha de pedra, que era o único lugar que a água passava. E a gente ia descendo o mais rápido que a gente podia. Assim, tipo, na exaustão máxima física, porque a gente já tinha subido tudo, já tinha chegado lá em cima muito cansados. A gente desceu o mais rápido que a gente podia e a todo momento a gente via a cortina de nuvem acima da nossa cabeça descendo junto com a gente e a gente não podia parar de jeito nenhum, porque o risco de morrer era muito grande. E a gente, na descida, além de ter ficado muito mais difícil de ir rápido, a gente estava muito cansado, com muito peso. O chão também estava molhado e eu estava com minha bota começando a ser destruída totalmente. E nessa parte do 99 switchbacks, que são 99 curvas que a gente faz literalmente assim, um zigue-zague, descendo a montanha, a gente parecia que estava correndo em círculos, porque a gente descia um pouquinho e voltava mais ou menos para o mesmo lugar. Descia um pouquinho e voltava mais ou menos para a localização que a gente estava. Então a gente não conseguia ver evolução, por mais que a gente estivesse descendo o mais rápido que a gente podia. A nuvem e os raios, a gente continuava escutando raios. Graças a Deus, não caiu nenhum mais perto da gente, só esse primeiro. Mas a todo momento a gente via clarão, escutava raios atrás da montanha, que a gente tinha acabado de passar. E a gente continuava descendo desesperado, um gritando com o outro para conseguir ir mais rápido, um tentando motivar o outro. E foi muito desesperador essa parte. E a gente não sabia que era só o começo do nosso desespero. E assim que o raio caiu na nossa frente, nós ficamos muito desesperados. Eu só lembro do Abby falando, vamos, corre, corre. A Nick, go, go, go. E eu falava, meu Deus, eu não consigo correr. E eu ficava com muito medo, porque as pedras já estavam escorregadias. E eu tinha quebrado o pé 6 meses atrás, então eu tava com medo de correr, de deslizar e machucar de novo o pé, que ele não estava muito firme. Nisso a Nick pegou minha bolsa, que ela viu que eu não estava com tanta velocidade, ela pegou minha bolsa, carregou minha bolsa por um bom tempo e para ver se eu conseguia conseguia ficar na mesma velocidade que eles. Como eu não forçava muito o meu pé, que eu tinha quebrado, foi aí que eu escorreguei e aí eu machuquei meu joelho. A partir daí começou a ficar tudo muito pior, porque eu não conseguia, não tinha força na minha perna e eu tinha que, cada passo que eu dava, eu tinha que puxar a minha perna com a mão e levar a minha perna. Então foi muito, muito, muito difícil. E eu desse jeito e o Abby com o tênis estragado, então ficou muito mais difícil. Depois desse desespero inicial que a Mi machucou a perna e eu tava ficando sem as duas botas, a gente tinha que parar para descansar um pouco, então a gente parou só para respirar no final do 99 switchbacks, que é essa parte do zigue-zague. A gente parou bem no finalzinho ali, numa área aberta que ainda não estava com nuvem, mas aí a gente parou para descansar. Nos primeiros 5 minutos a gente viu que estava descendo muito rápido, muito mais rápido as nuvens. Tipo, a tempestade estava chegando na gente muito mais rápido e a gente sabia que a gente só ia ficar mais seguro, não totalmente seguro, mas a gente sabia que a gente ia ficar mais seguro só na hora que a gente chegasse na floresta. Então tenta imaginar uma montanha toda de pedra, sem nenhum lugar para bater o raio a não ser na gente. Era muito mais perigoso lá em cima, mas o perigo ainda continuava até mais ou menos os 10 mil pés de altura e a gente estava ali mais ou menos a 12 mil pés de altura.
e sem nenhuma árvore perto da gente, pelo contrário, só pedra e um lago. Então a gente teve que acelerar o passo e tentar chegar na floresta o mais rápido possível. Só que ao mesmo tempo que a gente tinha que acelerar, as minhas 2 botas estavam destruídas, eu estava começando a machucar meu pé andando nas pedras e a Miriam também estava praticamente carregando a perna dela já nessa hora. E a gente começou a ficar muito mais devagar do que a Nick e o Jimmy, e a neblina começou a alcançar a gente. Então a gente, além de estar mais devagar, a gente não achava o caminho algumas vezes. Então a gente pegava um caminho que a gente achava que era, e depois de, sei lá, alguns minutos a gente via que não era esse caminho. O Jimmy começava a gritar a gente, eu tentava seguir pela voz dele. A neblina já estava na nossa altura, estava tudo molhado ainda, e a gente via que a galera estava descendo muito mais rápido, algumas pessoas se abrigando debaixo de pedra, algumas pessoas com uma espécie de papel laminado, assim, deitadas no chão para repelir o raio, uma coisa que a gente nem sabia que existia também. A gente viu muita gente com isso lá, então foi muito desesperador. Já no início da volta a gente já teve sensação de morte várias vezes, e a gente tentou seguir firme descendo, mesmo todo molhado, mesmo com uma mochila com comida aberta dentro, mesmo sem saber muito bem o caminho que a gente estava indo. A gente continuou mantendo o nosso ritmo, a gente parou pouquíssimas vezes para descansar e a gente continuou descendo. E nesse primeiro momento que a gente parou para descansar ali, eu tentei tirar o cadarço de novo e já amarrar mais a minha bota, mas não estava adiantando nada e a gente continuou mesmo assim. A chuva não parou nem um minuto, a neblina começou a ficar mais densa e a gente continuou descendo. E eu estava descalço, literalmente descalço, só com a parte de cima da bota e com a outra parte da sola na mão e no bolso. Mas só que a gente não podia parar. A gente não podia parar porque senão a chuva ia chegar na gente e tinha um risco muito grande de o raio cair na gente. E aí a gente desceu por 2 ou 3 horas até chegar na parte da floresta, que foi onde eu parei. Terminei de tirar a sola de um dos sapatos que já estava 80% fora, ela estava andando meio que pendurada assim, mas eu mantive ela só para não pisar com um dos pés diretamente no chão, o outro já estava praticamente um tempão. A gente tinha tala, a gente tinha kit de primeiros socorros, então eu enrolei a tala nos meus 2 pés e na bota. Eu tentei usar a bota como base para enrolar a tala. O outro tênis já tinha se desfeito todo e eu não consegui fazer isso, eu coloquei só no meu pé. Então eu passei a tala no meu pé todo, a gente passou o esparadrapo e eu amarrei a sola no meu pé com o cadarço, o que adiantou por um tempo, mas como a gente estava pisando em muita pedra, eu comecei a tropeçar e aí eu desisti da sola. Eu fui basicamente com o meu pé com tala o resto do caminho inteiro. E eu consegui um pedaço de madeira que me ajudou um pouco, que eu peguei um pedaço de madeira grosso no caminho que me ajudou a subir, e na volta eu tinha perdido esse pedaço de madeira na hora do raio, e depois, quando a gente já tinha passado da altura das nuvens, mais ou menos, continuava a chuva, mas quando a gente tinha passado da altura das nuvens eu fiquei procurando, até para me defender de algum animal ou de algum perigo se tivesse, e eu peguei mais um pedaço de madeira e a gente continuou. A Miriam ainda não estava conseguindo carregar a mochila dela, eu peguei a mochila dela também, e eu fui meio que me apoiando nessa madeira, andando descalço, e atrás dela, tentando o tempo todo motivar ela pra gente não parar, e a gente foi seguindo o mais rápido que dava. Então aqueles riachos que a gente passava quando a gente subiu, ele já estava muito cheio, já estava praticamente água até o joelho, e nisso que a gente passava dentro, a minha bota enchia de água, e eu já estava carregando a perna, então com a bota cheia de água, a minha perna acabava que ficava muito mais pesada, então a gente tinha que parar uns 2 minutinhos para tirar a água da bota para a caminhada ficar um pouco mais fácil. E a chuva continuou caindo, a gente levou capa impermeável para mochila e tudo mais, mas como o desespero era muito grande, a gente não conseguiu parar para proteger nossas coisas que estavam dentro da mochila, colocar a capa impermeável, trocar de roupa, tentar colocar uma roupa por cima que fosse mais impermeável. Então a temperatura estava baixando muito porque estava ficando mais tarde e a gente começou a sentir os efeitos da hipotermia, a gente foi ficando muito cansado, muito mais cansado do que a gente já estava. O desespero e o senso de urgência deixaram a gente continuar andando, deixaram a gente continuar nosso caminho, mas estava muito difícil e teve momentos que a gente teve que parar para tirar a água da bota da Miriam ou então descansar um pouquinho, dar uma respirada, mas toda vez que a gente parava a gente sentia muito frio, nosso corpo estava todo molhado, tava batendo um vento, a minha touca estava toda molhada, mas era muito pior se eu tirasse ela porque a minha cabeça começava a entrar em contato com o ar e ficava mais gelado ainda, então a gente não tirou nenhuma peça de roupa para tentar se proteger, mas ao mesmo tempo a gente estava encharcado e toda vez que a gente parava o queixo batia, a gente perdia força, então a gente tinha que parar muito rápido para respirar, tipo 1, 2 minutos para tirar a água da bota da Miriam, para dar uma respirada, para
falar alguma palavra ali de positividade e tentar continuar andando. E a gente começou a observar que algumas pessoas estavam bem mais rápidas que a gente voltando da montanha por conta da condição da Miriam e também da minha bota. A gente estava muito mais lento do que a maioria das pessoas que estavam voltando. Então o que deu mais nervoso na gente também na volta, além de tudo que já tinha acontecido, foi que a gente via as pessoas passando pela gente, a gente queria seguir eles e não conseguia. Então a gente ia ficando para trás de todo mundo e acabou ficando só eu e a Miriam num determinado momento, e a gente continuou seguindo no nosso ritmo, e aí foi que mais uma cena inusitada aconteceu com a gente. Do nada, um cara apareceu atrás da gente, andando atrás da gente. Ele tava seguindo a gente praticamente na mesma velocidade, e no início eu achei que esse cara tava com medo e queria ficar perto de alguém, mas eu comecei a observar a atitude dele. Ele era um cara muito estranho, assim. Ele estava completamente seco e provavelmente não veio de onde a gente veio, porque ele estava completamente seco já embaixo das árvores. Ele tinha uma mochila muito pequena, provavelmente só com água ou não sei o que ele estava carregando, mas a atitude dele me deixou muito desconfiado. Eu estava já com a madeira na mão nessa hora, e aí toda hora que a gente parava, ele parava uns 5 metros da gente. Eu cheguei a falar com ele, ele não me respondeu, ele ficava meio que com uma cara de medo, assim, meio assustado, olhando pra gente. Eu não sabia identificar se ele estava com medo, se ele estava... sei lá, ele estava agindo muito estranho. Então, em determinado momento, eu peguei a madeira que eu estava na mão, eu afastei a Miriam um pouco e falei para ele passar. Tipo, peguei a madeira na mão, dando a entender de que eu ia bater nele, porque ele já estava seguindo a gente há muito tempo e toda vez que a gente parava, ele agia de uma forma muito estranha, e além dele estar completamente seco. E aí, nesse momento, eu falei para ele passar, e na hora que ele passou pela gente, ele passou muito estranho, nem olhando a nossa cara, e já saiu correndo. Então, acredito eu que ele estava ou assustado por algum motivo, ou queria fazer alguma maldade com alguém ali, pegar alguém que não estivesse seguro ou acompanhado. Desse momento em diante que ele passou pela gente, a gente não viu mais ele, que ele saiu correndo. E depois de tudo que aconteceu, a gente comentou com o Jimmy e com a Nick, e eles falaram que viram o mesmo cara, e ele agiu do mesmo jeito, e o Jimmy também fez a mesma coisa, mandou ele passar, porque ele estava muito estranho, e a gente acredita que ele estava tentando ali fazer alguma maldade com alguém, porque ele estava agindo de uma forma muito, muito suspeita. E a gente continuou nossa descida com todos esses problemas que a gente está contando para vocês. Foi muito, muito difícil, foram momentos assim de terror, de pesadelo. Eu achava que eu ia morrer a todo momento, e eu não podia passar isso para Miriam, que ela estava na minha frente carregando a perna dela, e a gente passou por outros animais também, a gente passou por alguns alces bem grandes, por alguns veados no meio do caminho, os riachos estavam mais cheios, o caminho estava bem difícil de achar, e as trilhas que a gente passou no começo, onde não tinha pedra molhada, era lama, então o caminho ficou muito mais difícil, que atrasou muito a nossa expectativa de volta. Então o que a gente levou praticamente o mesmo tempo para descer do que a gente levou para subir, passando pelo mesmo caminho, o que seria totalmente oposto, né? Na hora da descida a gente tem muito mais vantagem, mas foi muito difícil, a gente se perdeu a todo momento. Em determinado momento, como a gente não tinha acesso à comida, que estava toda bagunçada dentro da mochila, e a nossa água foi acabando, a gente teve que recarregar a água no riacho uma hora. A gente continuou descendo, tentando manter nosso ritmo, mas foi ficando tarde, foi começando a escurecer, meu desespero começou a bater, eu não podia transparecer isso para Miriam, eu não queria, e teve uma hora que eu lembro que eu tava olhando para a cabeça dela, assim, para trás dela, falando coisas para animar ela, falando que faltava 15 minutos, 20 minutos, eu comecei a chorar desesperadamente nessa hora. Ela não sabia disso até a hora depois que eu contei para ela, mas nessa hora eu comecei a chorar, eu tinha certeza que a gente ia morrer, porque eu não aguentava mais andar, e eu tinha certeza que ela não aguentava mais andar, mas a força que eu vi que ela estava tendo naquele momento me deu força também, e a gente continuou. E aí a gente já tinha mais ou menos umas 7, 8 horas descendo a montanha, e começou a escurecer, e como a gente estava dentro da floresta, foi ficando mais escuro ainda. E um pouquinho antes disso eu estava com uma vontade tão grande de chegar e de falar para a Miriam que a gente estava chegando, que eu comecei a ter alucinação. Eu nunca tinha tido alucinação na minha vida, e eu tive certeza que eu tive dessa vez, porque foi muito doido. E eu começava a ver o caminho, eu vi um caminho totalmente distorcido, e algumas horas eu tinha certeza que eu via um telhado, ou via um boné, e eu começava a apontar para ela, falava, não, ali é o banheiro do camping. Só que a gente não estava nem perto, a gente estava tipo, a mais ou menos 3 horas de chegar no camping, e a partir do momento que você sai do camping e entra na trilha, não tem mais nenhuma estrutura. Eu acho que eu não falei isso em nenhum momento desse vídeo, mas não tem nenhum banheiro, não tem nenhuma cerca, não tem nenhum ponto de apoio, não tem nenhum lugar para beber água, não tem nada, é só floresta e pedra. Então não era possível eu estar vendo um telhado a 3 horas de distância do nosso camping. Então eu vi esse telhado
perfeitamente nessa hora, como se fosse uma miragem ali, e não era. E depois eu vi umas flores coloridas que eu pensei que fossem bonés de outras pessoas. E eu falei pra ela, não, ali ó, tem gente de boné ali, a gente vai falar com eles, a gente vai chegar, estamos chegando, só falta mais uma curva, só falta mais 2 curvas. Depois dali a gente vai chegar. E eu comecei a falar isso pra ela, e não chegava nunca. E ela começou a achar que eu tava mentindo pra ela, e nosso desespero começou a bater mais forte. Ela achando que eu tava mentindo pra ela e eu tendo alucinação, e a gente com sede, com fome. Eu não queria mexer na minha mochila porque o cheiro de comida tava muito forte. E eu tinha certeza que o urso ia conseguir cheirar a nossa comida a milhares de quilômetros de distância, então a gente não queria mexer na mochila. E como foi começando a escurecer, a gente só tinha uma lanterna que estava seca, as outras estavam dentro da mochila com a comida que eu não conseguia achar de jeito nenhum. Eu fiquei tentando mexer a mochila, colocar a mão dentro, mas no desespero eu não consegui pegar outra lanterna. O celular também estava dentro para não molhar, então a gente só tinha uma lanterna e mais nada. E nisso começou a ficar totalmente escuro, então a gente estava só com a lanterna, eu estava na frente, então eu coloquei a lanterna na testa e o Abi ficou atrás sem lanterna e tava um breu, e a gente caminhando, tentando correr o máximo que a gente conseguia. E então aconteceu uma das piores partes da viagem, que foi eu que vi primeiro. A gente estava caminhando, de repente eu vi só 2 olhinhos pretos assim na minha frente. Aí, só que a primeira coisa que veio na minha cabeça é que poderia ser um alce, porque a gente tinha recém visto um, assim, antes de escurecer um pouquinho, a gente tinha visto um, bem assim do nosso ladinho. Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, deve ser um outro alce. Aí eu falei, Abi, eu tô vendo 2 olhinhos pretos, 2 olhinhos brilhando na minha frente. Aí, só que o Abi já sacou que não era o alce, né? E na minha cabeça era o alce. Nisso o Abi falou, não, vira a lanterna pra ele. E porque a lanterna estava um pouquinho mais pro chão. No que eu virei assim a lanterna, eu e o Abi também conseguiu enxergar, porque a gente bateu bem em cima do urso. Era um urso muito grande e nisso eu fiquei desesperada, porque ele estava muito perto. Tanto é que eu vi os olhinhos brilhando, tipo, eu não sei falar exatamente quão perto, mas estava muito perto. Nisso eu comecei a gritar desesperadamente e a dor do joelho, o joelho eu não sei como, mas eu consegui correr e gritar ao mesmo tempo. O Abi atrás também correndo, só que pra gente sair, a gente tinha uma pedra muito grande, a gente tinha que dar a volta nessa pedra e a gente ia praticamente pro mesmo lugar que o urso estava indo. Então a gente ficou mais desesperada ainda, que a gente ia passar exatamente onde estava o urso. E foi nisso que a gente começou a correr e gritar, e nisso o Jimmy e a Nick ouviram a gente gritar. A gente já tava, sorte que a gente já estava muito perto do acampamento, e eles ouviram a gente, vieram correndo com outras lanternas, e eles começaram a gritar a gente de lá e a gente gritar de cá. E nisso o Jimmy veio ao nosso encontro e o Abi gritava, o urso, o urso! E nisso, quando daí, a hora que a gente passou a pedra, o Abi falou, coloca de novo a lanterna pra gente ver se a gente vê ele, ver se ele já tá longe. Aí eu coloquei de novo a lanterna, assim, virei pro lado, aí eu só lembro dele subindo assim, olhando assim pra gente, de lado. Aí, nossa, que desespero. E nisso o Jimmy e a Nick já chegaram com coberta pra gente, e a gente já conseguiu chegar no acampamento e chegamos no motorhome. E aí depois desse último susto gigante, a gente conseguiu chegar no nosso motorhome de novo. O Jimmy e a Nick vieram com cobertores, a gente foi até o motorhome e a gente chegou com hipotermia praticamente, depois de ter ficado molhado o dia inteiro, numa temperatura perto dos 0 graus. A gente chegou bem debilitado e a única coisa que a gente queria era tomar um banho. Mas a gente não tinha água, mas o motorhome tinha acabado toda a nossa água. Então a gente só tirou aquela roupa mesmo, a gente já estava tremendo de frio, todo molhado. A gente só tirou a roupa, colocou uma roupa quente e fomos deitar e descansar. A noite também foi outro perrengue grande, mas felizmente a gente já estava no motorhome de novo, já estava seguro ali. O urso não pegou a gente, não chegou perto da gente, não chegou a atacar a gente de maneira nenhuma. Mas foi um susto gigante. E assim que a gente chegou no motorhome, o Jimmy ficou perguntando o que tinha acontecido, o que tinha acontecido no caminho com a gente. E eu simplesmente não conseguia falar. Eu falei, mano, não consigo falar agora, não tenho como falar. A gente estava em choque, a gente estava com hipotermia, assim, a gente estava sentindo muito frio. E eu não conseguia conversar, eu só queria chegar e deitar. E mesmo assim, depois que a gente deitou, eu não consegui dormir. Mas eu não conseguia conversar, então a gente só conseguiu conversar mesmo de tudo que aconteceu no outro dia e nas semanas seguintes,
porque a gente ficou muito em choque com essa sequência de fatos que aconteceu na nossa descida. E a gente chegou no acampamento por volta das 9h30 da noite. O planejado era a gente estar de volta por volta de 7, 8 horas, que era um pouquinho depois do sol se pôr, mas a gente chegou quase 9h30 da noite, o que deu quase 20 horas no total de trilha pra gente, já que a gente saiu às 2 da manhã. E à noite a gente dormiu, mas não dormiu, porque eu mesmo estava muito abalada ainda com toda a situação, então foi aquele sono, dormir acordada, e no outro dia a gente já teve que sair cedinho, que a gente tinha que devolver o motorhome. Mas enfim, ficou uma lição. Da próxima vez a gente tem que se preparar com toda certeza. Não dá pra fazer uma trilha dessas sem nenhuma preparação como nós estávamos. E a segunda lição é que se a gente vê como a gente estava vendo que já não dava pra ir, a gente não deveria ter ido. Teria que ter respeitado a natureza. A gente sabia que ia chover, mas a gente fez os nossos planos, mas não deram certo, da gente já ter descido até as 2 da tarde. E é isso. Acho que eu ainda tô um pouco... Até hoje alguém fala, vamos fazer tal trilha, eu não faço de jeito nenhum mais, nem que é uma trilha de meia hora, mas eu não vou mais. Acho que eu vou precisar trabalhar isso por um tempo. A gente conseguiu sobreviver, que realmente eu acho que a palavra é sobreviver, porque, como eu disse aqui no começo, eu acho que é muito difícil se colocar no nosso lugar, e eu hesitei de gravar esse vídeo aqui muitas vezes, porque eu acho que se alguém me contasse ou se eu visse de uma história dessa, provavelmente eu não ia acreditar ou chegar perto do que eu passei lá. Então foram várias vezes que passou aquele filmezinho na cabeça. Enfim, espero que fique uma lição para todos. Eu creio que vai ser útil para outras pessoas que pensam em fazer essa trilha sem ter nenhum preparo, sem ter nenhum tipo de preparo. Se preparem, se possível, vá, tem um lugar de fazer um acampamento, vai até a metade, dorme e no outro dia continua. Não faça no mesmo dia se não tiver um preparo muito grande, porque foi difícil. Foram várias lições que a gente aprendeu, uma delas foi de respeitar a natureza mais ainda. Eu sempre respeitei a natureza, mas respeitar mais ainda, de treinar quando for fazer alguma coisa dessas. Eu vejo que muita gente, depois eu comecei a pesquisar, né, até um pouquinho antes da viagem, eu comecei a pesquisar e vi que muita gente treina o ano todo para fazer isso, e a gente foi muito irresponsável nessa parte de não ter treinado o suficiente para encarar a maior montanha dos Estados Unidos. Apesar de ter tido a Nick como guia, que já tinha feito a montanha e falou que dava para fazer, foi uma responsabilidade muito grande. E a outra também foi de não respeitar a previsão do tempo. A gente meio que ficou contando com a sorte ali de ver a nuvem, de não ver a nuvem. A gente pensou em desistir várias vezes no meio do caminho, mas a gente falou, a gente já está tão perto, a gente andou 6 horas, vamos continuar. A gente andou 8 horas, vamos continuar. A gente já está 11 horas andando, vamos continuar. A gente sabia dos perigos, mas mesmo assim a gente achou que a gente éramos superiores ou que ia dar tudo certo, mas não é bem assim. A gente podia ter morrido várias vezes nessa viagem e fica de lição pra gente. Eu espero que fique de lição pra vocês também. Como vocês viram aí, foi muito divertido, foi muito maneiro. É sempre uma experiência muito boa viajar, fazer road trip, viajar de motorhome, levar a casa nas suas costas. Mas, no final de tudo, a lembrança que eu tenho dessa viagem, apesar das partes boas, é de que eu quase morri. Acredito que tem alguns traumas ainda hoje em dia, quando o tempo fecha, me dá um certo desespero, me dá uma certa agonia. Então são coisas que eu tenho que começar a melhorar também, né, no meu psicológico, de repente fazer algum tipo de terapia para isso, não sei, mas são coisas que a gente aprende e eu não vou mais repetir esse erro. Eu espero que tenha ficado de lição para vocês aí também, pelo nosso erro, pelo erro de todo mundo dessa viagem, de que não é fácil e de que a gente não pode brincar com os nossos limites.